Um minuto? Ainda não. Quando se ficou? Oh, pode, já não. Quantas taças? Removem o silêncio, por favor. Não, ninguém está sem grana pelos convidados. Irmão, apareceu já não sei qual é, porque não, as energias já, depois está uma vida, não é vigarista. Eu acho que muitas dessas pessoas entram nesses movimentos e usam esses talking points. Eu também acho. Pessoas que estão ligadas a isso. Isso é verdade. Como qualquer outro. Para ti o Chacabás é um negociante, né? Estamos a negociar a volta disso. A cena das frutas. Só se for... Mas também alguém faz muito isso para vender sua fruta. Oh, ok, tá. Não. Whatever, vamos começar. Ele não está vendendo só fruta, está vendendo um lifestyle. Vegan, exercício, energia. E ainda bem que faz bem, né? Porque podia até não estar a... Deixa vender. Pelo menos isto faz bem, né? Do que estar a vender outras merdas, né? Eu acho que se tu te vês a vender algo que realmente contribui com o bem-estar de outras pessoas, já estás a fazer ter algum impacto no mundo. Então não tenho mesmo nada contra. It's okay. Olá, pessoas. Já começamos? Já? Ok, vamos começar. Calma. Tá, Mas o que está a beber água? Don't say that loud. Tá bem, tá tudo bem. Tem colocação do produto, tá Vamos começar. Olá, pessoas, sejam muito bem-vindos, estou bem formal, ao segundo episódio do Encontros. Por esta altura, acho que já todos repararam que nós estamos super produzidos pela nossa tigra, que garantiu condições técnicas para que nós pudéssemos trazer as nossas conversas intimistas, cheias de gritos, confusão e muito choque para dentro das vossas casas por essas maquininhas que estão aqui à nossa volta. Portanto, o nosso objetivo, como sempre, é podermos levar até vocês aquilo que é a nossa vida normal, o nosso lifestyle, estarmos sentados, discutir uma série de temas que às vezes podem parecer super diferentes, mas na realidade levam sempre a um objetivo, eu acredito, de complementariedade, de posições, de posicionamentos, de pensamentos, e eu acho que isso é muito mais interessante do que aqueles cortes odiosos do WhatsApp que vocês fazem quando nós não somos os garantes da nossa própria narrativa. Portanto, esse estúdio maravilhoso foi quitado todo pelo Kinda Home, que nós agradecemos imenso. A nossa beleza vem de casa, mas a Elma Tiago faz um trabalho incrível melhorando-a. Ok? E depois nós temos também aqui, vamos falar da Tira, da Quinta Elma. E esta produção toda, essa gravação toda a ser feita pela obra-prima. É que vocês não têm noção do que é que estamos a ver. Não tem noção dos homens que estão aqui atrás. Nossa, meu Deus! É um monte de homem bom aí atrás. Não, eu não disse vocês não têm noção de como é um parceiro muito antigo, desde os primórdios lá de casa. Portanto, eu sou a Wanda. Meu Deus! Eu sou a Marinela Mendes, esta é a Wanda Chimonge e connosco hoje temos o Keita Maiano, também um fixo aqui desse painel, e o nosso convidado especial, o Tio Toy. Ok? Nós no último episódio fomos parar num tema bastante polémico e difícil de abordar. Difícil porquê? Porque quando ele não é bem tratado, eu sinto de maneira muito pessoal que ele serve para enclausurar pessoas dentro de uma caixinha de características, uma caixinha de expectativas, uma caixinha de significados sobre aquilo que será melhor para mim. Portanto, o tema de hoje é o tema energia feminina versus energia masculina. Quando ele é tratado de forma superficial, para mim, Marinela, serve apenas para enclausurar seres humanos num grupo de características que às vezes não são as características que melhor me definem como pessoa. Mas, quando nós falamos de energia, estamos a falar sempre de algo muito mais. Portanto, é apenas a profundidade do ataque aos temas que nos faz efetivamente ganhar aqui alguma riqueza, né? Essa discussão só é boa quanto mais profundos nós pudermos ser sobre o que é isso de energia feminina, o que é isso de energia masculina e como é que elas são então completamente distantes ou são complementares. Portanto, eu vou começar por cumprimentar-vos. Já tirei o tema aqui para cima da mesa. Olá, pessoas. Olá, pessoal. Olá, Keita. Olá, Wanda, por favor. Olá. Olá. Há uma coisa que ainda bem que o Tito está aqui, porque nós hoje vamos voltar às balizas. As balizas são importantes porque não existe uma intenção e não pode haver, seria muito ambiciosa, de nós representarmos Angola, falarmos por Angola, falarmos pelos angolanos, falarmos pelas mulheres angolanas. Isto é demasiado ambicioso e está
fora daquilo que é, para mim, o nosso objetivo. Então, nós estamos aqui pessoas comuns, cada um se representa a si próprio, cada um representa o seu conjunto de crenças, representa a sua própria história. Tudo que nós acreditamos vem da nossa própria vivência e longe de nós querer falar por, sei lá, quantos grupos étnicos, 18 províncias. Ainda somos 18 províncias? Somos ainda. Pronto, 18 províncias, uma série de camadas sociais. Nós sabemos que o nosso país também foi fundado em profundos desequilíbrios e desigualdades e, portanto, longe de nós representar desde a pessoa do Cubango até da fronteira. Não é isso. Cada um de nós, essa é uma baliza muito importante, representa-se a si próprio. Pronto, era muito importante isso. E então, vamos a isso. Vamos lá falar um bocadinho sobre o que é que eu acho, né? O primeiro ponto de partida é dado como características de energia masculina um conjunto de coisas e é dado como características de energia feminina um outro conjunto de coisas. A minha preocupação, e o Keita já estava a avançar isto no último episódio, é a forma como elas se hierarquizam. Ok? Portanto, eu não sei se isso é um bom começo, pode não ser um bom começo, talvez o começo seja o que é energia, é um bom começo, pronto. Portanto, o que eu acho é que nós, quando falamos de energias masculinas, que é a energia da assertividade, foco, objetivo, organização, e depois nós vamos e da razão, e vamos para energias femininas, que eu não discordo, que são acolhimento, o amor, o tratar, o fazer, como nós fôssemos um ninho, né? Nós somos um ninho e conseguimos ter enquanto vocês têm uma visão de foco, nós temos uma visão multidirecional, nós conseguimos tratar de várias coisas ao mesmo tempo, conseguimos ser, umas pessoas mais emocionais, etc. E isso não tem nada de errado, só tem de errado para mim quando nós hierarquizamos e dizemos que estas características aqui são de pessoas que são sérias, né? E essas são de pessoas que merecem outro destaque. Portanto, não sei se é um bom começo, sinceramente. Vá. É um começo perfeito. Ok. Wanda, acho que queria falar. Pronto, eu acho que isto é um tema que a mim interessa muito. Por acaso, ultimamente eu tenho azucrinado as minhas amigas sobre este tema. Pela primeira vez, eu tenho já uma certa idade, nunca pensei, ou seja, nunca sequer questionei esta possibilidade. Realmente, em algum momento da vida, sentimos-nos um bocado mais exaustas do que outro, um bocado mais desequilibradas, sem nós percebermos o porquê disso. Porque nascemos e é-nos apresentado um modelo de como é que uma mulher deve ser. Só que, infelizmente, ao mesmo tempo, com outras formas de se estar na vida, de achar o que é que uma mulher não deve ser, ou seja, infelizmente, por mais nós queiramos dizer que a sociedade é patriarcal e que quando nascemos é dito às mulheres que você tem que se portar bem, tem que ser assim para ser considerada uma boa mulher, encontrar um bom homem e não sei o quê, nós também apanhamos o movimento que nos diz: não, vocês não devem ser nada disso, vocês têm que ir, mas é a luta, têm que lutar pelos seus direitos. Ou seja, nós, no final do dia, o que é que acabamos por fazer? Supostamente escolhemos aquele modelo de estar na vida com o qual mais nos identificamos e que talvez, às vezes, é aquele que nos vai permitir não morrer à fome. Isso, porque, por exemplo, né? eu cresci com meu pai a dizer: uma mulher tem que ser independente. Independentemente do que for, tem que lutar por aquilo que acredita, tem que ir atrás dos seus sonhos, tem que desenvolver competências, tem que não sei o quê. Mas só que depois não te é dito que isto é uma das várias formas de estar na vida. Eu não preciso ser sempre este vucu-vucu de mulher que luta, aguerrida, porque o mundo é duro, quando realmente se tratar de escolher um parceiro. E que nesta nossa abordagem, nesta nossa forma de estar, muitas das vezes, por acharmos que só existe este outro modelo, é verdade que a maioria talvez vá para o outro, porque depois também existe... Isto é um tema longo e depois vamos para lá, mas para dizer que, pela primeira vez, eu começo a questionar que realmente há outras formas de estar na vida. E quando eu falo de energia masculina e feminina, eu não consigo pensar em energia masculina versus energia feminina. Eu acho que todos os seres humanos nascem e têm as duas energias. E que em alguma altura da vida vão desenvolver mais características da energia masculina que da feminina, ou da feminina que da... E outra coisa que eu não vejo, eu não consigo olhar para as várias características
características de energia masculinas ou femininas como superiores ou inferiores. Isso. E não quer dizer que quando se diz assertividade é uma energia masculina, isto não quer dizer que não exista 1 milhão de mulheres que sejam assertivas. A racionalidade é uma característica da energia masculina. Não quer dizer que não existam bilhões de mulheres racionais. Está a perceber? Então, eu não acho que isto é um contra o outro. Pois. O objetivo é encontrar aqui um equilíbrio. Pela primeira vez, eu já tenho uma certa idade, volto a dizer, eu começo a dizer, afinal, eu sou isto e talvez até vou atrair mais disso, porque eu me posiciono assim, porque talvez eu acredite que é a única forma de estar na vida. É bem verdade que em algum momento tu te sentes exausta, desequilibrada. E nós não sabemos, muitas das vezes, de onde é que vem esse desequilíbrio. Pronto, acho que é um bocado por aí e é interessante por isso. Eu ainda antes de os homens olharem para nós, já sabem as energias já da coisa, né? Eu diria uma coisa que a Wanda disse aqui que é super, hiper, mega interessante, que é, nós temos prevalência de uma energia ou de outra, né? Como mulheres, como homens, como pessoas, nós temos prevalência de uma energia feminina ou temos a prevalência de uma energia masculina. E às vezes o que nos é ditado para ser, nos põe a vibrar numa energia que não é nossa e esta é extremamente cansativa. Tudo que nós vibramos, imagina, tu és uma mulher super feminina que é obrigada a pôr-se de pé para a sobrevivência, pode estar a ser obrigada a vibrar numa energia que é exaustiva porque ela tem que vibrar numa energia que não é a sua prevalente, né? Não é a sua energia de prevalência. E é uma coisa que eu tive quando estive a estudar sobre esse tema, que eu aprendi, que nós, e é isso que o autoconhecimento nos dá, quem sou eu quando acaba este barulho todo, quando acaba esse ruído todo, e porquê que eu não estou a conseguir descansar? Porque quando nós estamos a vibrar na energia que nós temos como prevalente, nós estamos num lugar de descanso. Quando nós estamos a vibrar no esforço de uma outra energia, nós estamos em esforço, né? É mesmo isso. Mas agora vou deixar os homens falar. Keita, queres ir primeiro ou posso avançar? Oi, por favor. Ok. Estou um bocadinho desconfortável. E estou um bocadinho desconfortável porquê? Porque sinto que o vosso ponto de partida surge de um modelo, de um sistema que não é aquele que se coaduna com a nossa essência. Isso por quê? Porque vocês começam a considerar as energias, energia feminina e energia masculina, como se pertencessem a dois seres completamente diferentes, completamente apartes um do outro, numa mesma sociedade, numa mesma comunidade. A partir daí, começamos a ter problemas. E começamos a ter problemas por quê? Porque naquilo que é a nossa essência, e quando falo da nossa essência, falo da nossa essência como povos melaninados, que nos coloca num patamar completamente diferente daquele que estamos habituados e que conhecemos. E eu digo que nos coloca num patamar completamente diferente por quê? Porque a nós foi imposta uma sociedade ou um tipo de sociedade que está completamente desfasado daquilo que nós somos. Quando a Wanda fala da sociedade patriarcal, que a sociedade é patriarcal, as nossas sociedades, as nossas comunidades não são patriarcais. Ou não eram? Ok? Não são. Ou não eram? Não são. Continuo a dizer, não são. Na essência, e por isso é que existem os conflitos. Ok? E por isso é que existem os conflitos. Nós estamos a viver, estamos a vibrar num diapasão que não nos pertence. E por isso é que hoje... Está construído, está implementado. Pois, aí... É esse o conflito. O conflito é... implementado, mas eu digo não, mas não é a essência. Mas está implementado. Não, mas dentro de mim, não, pera. Esse é aquele... O conflito é precisamente esse. E nós temos que perceber. Por isso, se nós continuarmos a arranhar a superfície, nunca vamos chegar ao cerne da questão. Nós temos que perceber porque é que há este conflito. Porque é que vocês se juntam aqui ou nós nos juntamos para discutir sobre isso? É porque há conflito. Ok? Naquilo que é a essência, este conflito nem se colocava sequer. E isso por quê? Porque naquilo que é a nossa essência, como povos melaninados, como africanos que somos, homem e mulher são faces da mesma moeda. Então, há uma convivência equilibrada, ok? Não há uma... poder, não havia... O poder em termos de homem e mulher não existia. Por quê? Porque nós, desde que nascemos, fomos ensinados que, para além da nossa existência carnal, para além de sermos
seres carnais, somos também seres espirituais. Tudo isso que eu estou aqui a dizer hoje não existe. Esquecemos-nos de tudo isso, esquecemos da nossa essência. Tudo isso foi morto. E tudo isso foi morto por causa daquilo que nós conhecemos, por causa do nosso processo histórico, por causa da colonização e por causa também da nossa incapacidade de nos percebermos, ok? De assumirmos que temos problemas graves e que esses problemas não serão resolvidos no sistema que os cria. Esses problemas não serão resolvidos nesse sistema. Por isso, a importância de plataformas como esta é chamarmos a atenção disso, ok? Há esse problema. Como existimos em constante conflito, ok? Com aquilo que somos e o sistema em que estamos inseridos, não vale a pena pensarmos que esse problema vai ser resolvido. Por quê? Porque no sistema em que estamos inseridos não há mecanismos para. Agora, nós é que temos que ir buscar estes mecanismos e passa principalmente por onde? Em primeiro lugar, por termos esse tipo de conversas, por irmos buscar informação, por nos conhecermos, por sabermos quem somos, por sabermos para onde queremos ir, ok? Eu vou parar por aqui, para não me alongar muito mais. Pronto, eu acho interessante a vossa leitura. Eu nunca tinha parado para pensar exaustivamente no conceito de energia humana e esse diferencial em termos de feminino e masculino. Eu acho que esse tema está alinhado, por exemplo, com o tema da divisão social do trabalho. Eu acho que a dicotomia que os povos africanos hoje vivem, que é nós vivemos com um pé na nossa cultura ancestral e outro pé na cultura que resultou do processo colonial, coloca em cada um de nós individualmente e depois na nossa interação com a nossa sociedade, com as pessoas, esse conflito de nós não realmente sabermos quem nós somos, porque existem códigos que estão em nós, que são genéticos e que são históricos, mas que nós não os compreendemos tão bem, porque não fomos ensinados. E para pessoas como eu, que nasceram já num país independente e num país como Angola, o pior é que nós pertencemos a uma sociedade que completamente se desligou da sua história, cultura, das suas tradições, e não houve pelo menos nas zonas urbanas. Não se pode dizer que isso é no país todo, mas nas zonas urbanas tu vês muito mais, e a forma mais fácil de ver isso é o nosso parco domínio das nossas línguas ancestrais. Então nós vivemos nessa transumância entre duas culturas e a viver esse conflito e a tentar, obviamente, somos pessoas do nosso tempo e a questionar as coisas do nosso tempo e aprendê-las. Eu não creio que nós vamos conseguir voltar aos tempos de 1400 e alguma coisa, ok? Mas não é uma questão de voltar, hein? Deixa-me só continuar e eu vou explicar, porque para mim não é que nós não devemos ou que nós não vamos conseguir ou que não é importante olhar para trás. É importante olhar para trás. É importante nós sabermos o que é que nós éramos antes de termos sido quebrados, porque isso vai explicar muita da nossa idiosincrasia, muita da nossa cultura, alguns pensamentos que não são provavelmente tão objetivos em nós, mas que existem em nós porque são a herança genética. Enquanto nós não aprendermos isso, nós não estudamos as nossas sociedades ancestrais e olhamos para a nossa sociedade moderna, que na verdade é uma mestiçagem do que nós já fomos com o contato com o europeu, nós vamos continuar a viver conflitos e a discutir pautas que foram criadas lá fora, como se elas se aplicassem perfeitamente aqui. E agora, com isso eu quero falar exatamente da palavra patriarcal. Patriarcal, sociedade patriarcal. Eu tenho dificuldade em entender em que sentido é que ela é aplicada no mundo todo. Eu entendo um bocado que as sociedades, principalmente as sociedades europeias do passado, eram sociedades construídas única e solamente no poder da guerra. E quando tu falas no poder da guerra e da conquista num território que é inóspito, ou era inóspito como era a Europa, muito mais do que a África no passado, tu estás a falar do homem, tu estás a falar da energia do homem, de desbravar, de guerrear, de conquistar, de manter, de subjugar. Se formos falar de energia masculina, estamos a falar disso, da força, na verdade, que às vezes é desconstruída para ser inteligência, racionalidade e tudo mais, mas na verdade é a força. O núcleo da energia masculina é exatamente isso, a força.
Força física, neste caso, né? Sim. Nem emocional, nem mental, física. Todo mundo tem força mental, física e emocional. Mas neste caso, esse foco da energia O que ele está a masculina, dizer é que o significado de energia masculina, nesse caso, é força física. Sim. Até aí também é discutível, hein? Mas pronto. Não. O que eu estou a dizer é assim, se nós vamos traçar uma distinção, se nós podemos escolher um ponto para traçar uma distinção clara entre homens e mulheres, um ponto bom para fazer isso é a força física. Tu não podes estabelecer um ponto de diferenciação entre homens e mulheres baseado na inteligência. A inteligência não é um atributo do gênero. Okay? É um atributo mais do ambiente, das condições sociais da pessoa. Claro. Okay? Então, para mim a palavra... Portanto, o patriarcado vinha desta coisa da força, na realidade, que é uma coisa de lutar lá para desbravar, para conseguir ganhar o reino do outro, né? Que não eram formas que nós tínhamos. Quer dizer, eram, né? Mas não dessa maneira, né? Da subjugação, né? Se tu olhares, por exemplo, assim, muito superficialmente para a história europeia e depois olhares muito superficialmente para a história africana, uma coisa salta à vista: a quantidade de mulheres envolvidas nos processos políticos e de dominação num continente e no outro. Isso. E hoje, o que é muito importante aqui, que o Keita está a dizer, e que é a discussão que nós temos tido aqui, é que o que hoje se tornaria uma mulher alfa, que portanto não atrairá um homem à sua altura. A tradução do que sempre foi a nossa forma de viver, onde as mulheres contribuíam em paridade na conquista daqui a nossa vida, ou seja, homens e mulheres são donos de uma comunidade, cada um com um papel, sem hierarquizar desta maneira doentia. Hoje é lido como uma tal força que inibe um homem de respirar, porque ele é muito mandona, porque ele é muito organizada. Portanto, hoje, o que eram as rainhas, que tu disseste que em comparação, nós vemos que o nosso território era super normal. Equilibrado. Era super equilibrado. Hoje é lido nessa sociedade em que nós estamos como características que afastam então as mulheres de serem boas companheiras para estes homens que são criados hoje em dia. Porque nós somos culturalmente, para mim, um pouco... Porque nós somos culturalmente fruto da colonização. Pois, eu queria, sem te cortar, mas te cortando, Keita, e queria falar da importância da igreja nisso tudo, da religião, ok? E queria falar também um bocadinho da estratégia de dominação trazida pelo homem branco. A estratégia de dominação, e tu disseste muito bem, baseava-se na destruição do outro, né? No extermínio do outro para poderem conquistar território e etc. Contrariamente ao que acontecia conosco, que não era tanto no extermínio do outro, mas no afastamento do outro para ficarmos com o território. Por isso a civilização ocidental é a única até agora cuja existência, cuja construção baseou-se na morte, na destruição, no roubo. E baseou-se também na separação. E um ponto fundamental em que esta separação ocorreu e que nos afeta até hoje profundamente é precisamente na separação entre homem e mulher. Ok? A separação entre homem e mulher com a introdução através da religião do sistema de patriarcado. O sistema de patriarcado veio alterar completamente aquilo que era a nossa vivência, completamente. Então, hoje, nós completamente imbuídos nesse sistema de patriarcado que nos separa, estamos até incapazes de questionarmos, quer dizer, qual é a questão profunda que nos pode levar à cura, porque esse sistema nos destrói. O sistema nos destrói. Partindo para um outro ponto, quando o Keita falou na questão do voto, para revivermos como fomos anteriormente, não é possível. Tanta questão. Hoje, tendo em conta aquilo que somos como resultado de um processo, não é possível recuarmos no tempo para vivermos, ok? Aquilo que os nossos ancestrais viviam. Mas é possível perceber.
E é possível, através dessa consciencialização que nós formos ganhando, alterarmos os nossos próprios comportamentos para adequarmos a nossa vivência àquilo que nós somos na nossa essência. Desde que isso não seja pedido apenas a um grupo. Não pode ser. Eu vou já concluir. Às vezes o que parece é que esta conversa sobre a ancestralidade serve para... Nós somos carneirinhos, né? E para amordaçar a mulher, certo? Para nós irmos para o lugar da ancestralidade. Boa. Quando na ancestralidade, o tratamento que é dado, como estamos a dizer, entre homem e mulher não era esse. Não era esse. Ou seja, e eu vou dizer uma coisa que ainda é pior. Inclusive, a forma como nós organizamos as nossas sociedades, e indo para um tema horroroso, que é a poligamia, né? Como chamamos de poligamia, não era um tema como é visto hoje, porque aquele homem tinha... Mas por que a poligamia é um tema Não, eu vou horroroso? dizer, é sempre um tema que eu, quando vais falar, já sabes que vai ter atenções sobre Mamisa, isso. se me deixaste terminar, eu quando falava sobre percebermos a nossa essência, que tem a base naquilo que foi a nossa ancestralidade, eu ia mesmo enfatizar o papel da mulher. Papel da mulher naquilo que é o nosso passado ancestral e histórico e etc. A mulher detinha o poder. Vocês sabem que o Egito, para nós Kemet, foi a primeira civilização humana. Kemet. Para nós, povos melaninados. Não, Zotep. Não. Para nós, povos melaninados, não é Egito. Egito é uma criação do Ocidente. Para nós é Kemet, ok? Para nós, quando eu digo para nós, é sempre para nós, povos melaninados, ok? Que temos uma vivência e uma existência completamente diferente de outros povos que não têm a melanina, que estão completamente desprovidos dessa característica nossa. Mas essa é outra conversa. Eu queria dizer que eu falava mesmo da importância de nós percebermos como era a nossa vivência anterior, até para percebermos, precisamente, até para percebermos o lugar da mulher. E o lugar da mulher era um lugar em que, com o apoio do homem, ok? Fazendo parte da sociedade, construíam a comunidade. O que é que eu quero dizer com isso? A existência do homem e a mulher e a convivência entre eles não se baseava apenas na relação carnal. Baseava-se também na relação espiritual. Infelizmente, hoje, tudo que nós fazemos, os conceitos que consumimos e as nossas ações são muito baseadas naquilo que é o carnal. Quando vocês falam do homem alfa, homem não sei das quantas, e depois também aqui ouvi outro nome que me ensinaram, quando falam disso tudo, tem muito a ver... De fora daqui tem, não isso foi tão fora da vida. Sim, mas já estou também a aprender, eu aprendo todos os dias e é importante sabermos isso. Isso tudo tem a ver com a dinâmica desta sociedade, que não nos pertence, em que nós estamos inseridos, em que todos nós devemos pertencer a um grupo e devemos ser colocados em caixas, ok? O que eu quero dizer com isso? Hoje, em termos de relacionamento, homem e mulher não se encontram do ponto de vista espiritual. Não se encontram do ponto... E quando aqueles que sustentam a sociedade não se encontram do ponto de vista espiritual, não estás a construir nada. Porque está tudo... Os alicerces não existem. Para terminar, para não me alongar muito mais, porque eu tenho essa tendência de monopolizar, para depois não me criticarem. Vou só vos falar do símbolo. Não lhe criticar, né? Porque ela acredita que não se faz. O símbolo da nossa existência, o símbolo da nossa espiritualidade. Ankh, ok? O Ankh, que deu origem à cruz do cristianismo. O Ankh tinha na parte superior um símbolo que descrevia o útero feminino. O útero feminino, os ovários e depois a forma fálica que representa o pênis. Isso significa o quê? Isso significa a união entre homem e mulher. A união espiritual entre homem e mulher. Você não pode falar de mulher separadamente
e do homem separadamente. São energias que se complementam e são energias que se equilibram para poderem criar uma família também equilibrada, ok? Como sustentáculo da comunidade. Última coisa. Nós, na nossa essência, nunca existimos individualmente, porque nós não somos seres individuais, ok? Nós somos seres de comunidades. Então, naqueles casos em que, como humanos que somos, existissem falhas no relacionamento, as famílias intervinham, a comunidade intervinha para dirimir possíveis conflitos. Isso não existe hoje, porque nós estamos imbuídos numa dinâmica muito individual. Do ponto de vista... tudo isso por quê? O sistema em que estás inserida. Mas pronto, eu vou terminar aqui. Aliás, até para continuarmos com a discussão. Sabe por quê, Tio Toy? Quando se diz, e eu entendo, poças, o Tio Toy teve... O finalzinho foi maravilhoso. Eu acho que isso seria... Só o finalzinho? Não. Eu acho que isso seria perfeito numa sociedade em que as pessoas todas fossem conscientes. Eu estou a aprender isto, é brutal, é mesmo brutal, e tu entendes muito de comportamentos atuais. Este tipo de relação entre homem e mulher que passou a ser única e exclusivamente carnal e em muitos casos de empregada, que faz com que as coisas fluam da pior forma. O que eu mais vejo hoje é mulher respeitar homem, Exato. homem a desrespeitar a mulher. É o que eu vejo. Nós não olhamos uns para os outros como seres, ou seja, como um parceiro, como alguém que me vai complementar, porque estamos todos quebrados, não se fala disso, mas precisamos de todos de um processo de cura, temos que nos reconciliar, mas aí entra a individualidade, Tio. Eu acredito que a primeira reconciliação tem que ser contigo mesmo. Tu tens que fazer este processo sozinho, é um processo doloroso, não é fácil e muitas das vezes exige sim solidão. Sim, Exige sim sair do ruído. Quando eu digo sair do ruído, por quê? Porque infelizmente, muitas das vezes à volta de nós não temos muitos bons exemplos. O tio que acha que tem que vir dar palpites na vida da sobrinha é um tio que tem 6 mulheres, não cuida de nenhum filho, o filho cresceu, ou seja, então, mas qual é a moral que tens a autoridade de me vir a dizer? Estás a perceber? Então, não é só porque é tio, porque a nossa ancestralidade Sim. e de onde viemos não. Estamos todos partidos. Estamos todos, então. Os tios, as mães, todos nós, estamos partidos. Como é que isso se faz? Eu volto à mesma tecla que é a de sempre. Isso se faz com autoconhecimento. Isto é um processo individual. As pessoas têm que ganhar consciência. Essa exaustão de estar fora, tu sentes que falta alguma coisa dentro de ti é real, mas até para isso, tu precisas de ter momentos teus para se olhar, perceber, ouvir, fazer o teu processo antes de te juntares a outra pessoa e levar os teus traumas mal resolvidos para outra pessoa. Isto é que nós fazemos erradíssimo e temos que rever. Olha, quando eu estava a estudar o tema, eu fui parar num vídeo, estavam 2 pessoas, eu adoro estes vídeos, né? Aquelas pessoas já que transcenderam, foram para a Tailândia, comeram ervas, estiveram em templos budistas, então a mulher tem toda aquela forma e o homem também, mas são 2 pessoas que falam com uma voz muito serena, estão vestidos com cores claras e tem uns quadros de hindus e não sei o que atrás, né? São brancos, mas tem quadros. Eu gosto muito desse tipo de visão, né? Porque essas pessoas tiveram que desligar aquilo que eu cuido das suas sociedades para ir perceber como é que vivem pelo mundo fora pessoas que eles acreditam que têm um outro tipo de equilíbrio entre as energias. E eles falavam que quando se deu a manifestação do universo, tudo veio numa forma dual, a luz e a sombra, o escuro claro, o sol, a lua, e tudo se manifesta de uma forma dual, entre estas coisas, a energia feminina e a masculina, que todos teremos e que ficou comprovado que a maioria das pessoas com a genitália masculina terão mais prevalência da energia masculina e a maioria das pessoas nascidas mulheres terão mais prevalência da energia feminina. Apenas uma pouquíssima porcentagem de pessoas do sexo, uma mulher desenvolver muito a energia masculina não é tão comum. E é por isso que nós atribuímos algumas características às mulheres
e outras a homens. Até aí eu consigo compreender tudo isso. E, portanto, eles, quando evoluíam nessa discussão, o que eles diziam é que o tema está na falta de, que já falámos aqui, complementariedade. O que me custa é que se peça que nós, porque nós agora vamos falar do sexo feminino, nós mulheres, continuamos a ser criadas para ser os lugares de acolhimento, para ser o lugar de criação, para ser o ninho, para ser o lugar da pacificação. Inclusive, a energia que estará próxima de nós será então a Lua, porque a Lua é serena, tu consegues olhar para a Lua e estar em paz. O Sol, que é a energia da criação, queima. não sei o que, tu não consegues olhar assim nisso, porque é forte, queima, serve para criar, para produzir. E, portanto, o que nós temos que entender é que não podemos estar toda a vida no Sol, nem podemos estar toda a vida na Lua. E este respeito pelas características que nós temos, e que é isto que leva ao progresso, é que deveria ser ensinado a todos. Desde o que eu não miúdos. gosto dos discursos sobre energia é que às vezes eles parecem condicionar as mulheres a continuar, a conquistar, a alimentar, a dizer que isto é muito bom, que é ser energia feminina. Então tu és acolhimento. Eu então tenho na minha casa, né? Vivo sozinha. Vou acolher quantos? Porque você acolhe, você é muito boa pessoa, você é o lugar de descanso, você... Mas se esta pessoa acredita, porque estamos numa sociedade em que quem se facar primeiro ganha. Claro. Infelizmente. A luta pela sobrevivência. A coisa carnal, né? Que a relação não é com uma pessoa, Não é. é com alguém que... A vantagem é... Como é que a vantagem Carnal, do ser humano financeira. é acesso ao sexo? Quão básico é um ser humano? E financeira também. E financeira. Hoje. Quão básico é um ser humano para a sua vantagem na vida ser que conseguiu dormir mais uma pessoa? Eu entendo que dormir com as pessoas é um processo extremamente natural e que tu farás de uma maneira organizada. É a tua vida, ninguém quer saber com quem tu dormes. Agora, é de uma maneira organizada e não colocando cadáveres atrás de cadáveres em cima uns dos outros. Então, o que eu estou a tentar dizer é que eu gosto desta conversa, eu acredito nela, ok? O que eu não gosto é que as mulheres têm um esforço terrível para não estar fora daquilo que é o seu elemento, para serem um lugar de acolhimento, para serem as pessoas onde aquela pessoa que chega na sua vida consegue encontrar afeto, colo, carinho, enquanto lidam com pessoas, e o Cabrão também dizia, que quase que lhes é ensinado que quanto mais destruírem pessoas pelo caminho, mais eles se fortalecem. E eu acho que é aí que nós somos obrigadas, a Wanda também dizia, e que é exaustivo, a pôr a nossa energia feminina embaixo do tapete, porque as características dela nos estão a afetar negativamente. Estou a ser prejudicada neste mundo patriarcal, não sei se o que é, né? Estou a ser prejudicada neste mundo por ter energia feminina. Então o que é que eu faço? Eu deixo os níveis de energia feminina e alimento os níveis de energia masculina, que no final do dia levam aqui a um desequilíbrio, porque há demasiada energia masculina aqui fora, porque as mulheres não conseguem produzir a feminina, os homens estão longe da feminina. Então o que nós temos é um excesso de energia masculina por todo lado. É isso. Então somos todos inimigos, porque tu estás a lidar comigo, mas eu para ti na realidade sou um homem alfa que tu tens que bater de frente. Quando nós vamos ver, essa exaustão vem de realmente nós gostaríamos de descansar no nosso elemento. Descansar no nosso elemento, encontrar o conforto. poder ser mulher. Eu posso ser a pessoa mais organizada, sistematizada, guerreira, ambiciosa. Assertiva, Quando racional. eu vou para casa ou para o ninho, eu quero ser mulher. Eu quero, no tema de que ser mulher é ter as minhas características femininas em alta. Portanto, o que eu quero é poder descansar nelas. Como é que eu descanso nelas? Quando eu tiver uma energia masculina de proteção, segurança, porque essas energias... Provedor, não um maníaco, manipulador que está sempre a guerrilhar contigo. Eu acho que essa conversa é preciso ter. Que essa conversa... E outra coisa, Keita, já vais falar, é fundamental perceber porque é que muitas mulheres são obrigadas a desenvolver esta tal energia masculina, mais do que tu dizer. Há mulheres que se veem abandonadas com filhos pequenos. Você não pode ser a mulherzinha, aquelas crianças morrem à fome. Tu és obrigada a ser. E isto vai de novo de encontro ao que é a sociedade atual. O que mais há são homens capazes, ou seja, não estou a dizer que também isto... Ou seja, isto é tudo, também há mulheres que vão afastar os pais dos filhos, essa é outra conversa que vamos ter. Mas o que nós vemos, eu quando digo o que nós vemos é, nós temos o Ocupuiuca, nós tomamos uma decisão na altura de contratar só mulheres e não sei o quê. Mas o que nós mais vemos hoje em dia, por exemplo, é mulheres que são provedoras 100% daquelas famílias. Os pais não existem. Então, isto mostra que está a faltar
homem. Para ser provedora. Claro. A energia que ela tem que buscar. Está a faltar. Para ser provedora. Tem que buscar. Masculina. Tem que buscar, claro. Masculina. Eu acho que, assim, se as mulheres modernas, se as mulheres hoje, falando da sociedade angolana, falando de Luanda, falando da classe A e B em Angola, se elas hoje desenvolvem muito mais energia masculina na forma como elas lidam com o exterior, não se deve simplesmente às relações. Eu acho que isso começa na forma como elas são educadas. Isso começa naquilo que a sociedade moderna, capitalista, nos ensina do que é ter uma vida bem-sucedida. E o modelo de sucesso que nós conhecemos hoje é o modelo ocidental. Isso. É o modelo do empreendedor, é o modelo do homem ou da mulher que não se importa em pisar nas outras pessoas para atingir os seus objetivos. Portanto, voltando ao meu discurso anterior sobre a guerra, sobre a força, sobre a conquista, o que nós mais vemos das pessoas que hoje são consideradas influenciadoras, famosas, importantes no mundo, as características que mais são marcantes nessas pessoas é o quê? É o sucesso financeiro, é o poder que elas juntam em termos de conexões que têm com outras pessoas. Nós estamos a falar única e simplesmente de individualismo. Não estamos a falar de equilíbrio, não estamos a falar de comunidade, não estamos a falar de... A minha felicidade e o meu bem-estar estão em conexão com o bem-estar de outra pessoa. Claro. Principalmente agora entrando nos relacionamentos, principalmente daquela pessoa que eu tenho ao meu lado, que eu escolhi para partilhar a vida. E nós, mais uma vez, para mim isso começa em casa, isso começa a forma como nós somos educados. E quando nós crescemos, nos tornamos adolescentes e jovens, com os valores que nós adquirimos para nós mesmos, que são diferentes daqueles que nossos pais nos passaram. Principalmente a malta mais jovem hoje, que nasceu com a internet, que é fuzilada todos os dias com uma série de ideias, de informação, de conceitos, e que estão a adotá-los e a colocá-los acima dos valores que a própria família passa. Isso. Portanto, muitas dessas pessoas só não vão para o relacionamento. E estamos a falar, tu vais encontrar jovens mulheres nos seus 18, 19, 20 anos, e que nunca tiveram relacionamentos a sério, mas que elas já portam essa atitude. De que eu não vou deixar ser pisada, não vou deixar... É verdade. Não é o homem que fez isso dela. Está errado. Isto mesmo é que também eu acho que está errado. Por isso, sim. Porque o que ela vê... Mas também há isso. Não, estás a perceber? Nós vamos ter que ser honestos. Sim. De que qualquer pessoa que cresça no mundo em que nós estamos já não vê aquelas famílias tão tradicionais onde a mãe, a bem ou a mal, fez o papel dela, que é manter esta divisão mais social. Já não vemos. Então, o que eu não quero é ser a estúpida da minha mãe, que ficou grávida enquanto estava com o meu segundo filho. O que eu não quero é ser a estúpida da minha tia, infelizmente, né? é assim. Eu não estou a falar da minha família, pelo amor de Deus. Isto é o que chega. O que não querem, na realidade, é ver o fracasso que é te doar. Que é o que vem a mim, que eu estava a dizer. Nós não podemos ensinar os mesmos a se doar quando a paga que existe para a doação não é o retorno. É nada. Sim, mas também uma é nada. É nada. Não é nada. Ou é te partir ainda. Mas, Marinela... Às vezes até te partir. Sim, mas, Marinela, olha, deixa-me dizer uma coisa. Há uma expressão que é a arrogância do presente. E a arrogância do presente tem a ver com a ideia das gerações atuais, novas atuais, de que a geração atual é a mais esperta, a mais esclarecida. Não é. Não é. E os erros que os pais cometeram continuam a ser cometidos. Quantas vezes nós, na idade que nós estamos... Ou cometem erros piores, hein? Sim, porque muitas vezes nós achamos que, como nós conseguimos, depois de crescer, ver o quão humanos são os nossos pais, e nós pensamos arrogantemente que nós não vamos entrar por aí. Quantos de nós, a bem ou a mal, descobrem, afinal de contas, eu sou mais parecido com meu pai do que eu pensava. E muitas vezes esse pensamento vem tarde demais, porque nós temos essa desconexão com a nossa cultura, com a nossa educação, com as nossas famílias, porque hoje nós somos educados pelo YouTube ou pelo Instagram. Porque talvez a família não esteja aí, os miúdos não são... A família não está. Culpados, está a perceber, ok, tá? Não, mas são de culpa. Eu entendo o point, desculpa. Eu não gosto da linguagem da culpa, sabe por quê? Não. É o tempo. É a nossa presença também, né? Mas, impõe, né? mas eu queria, Keita, se me permites, queria pegar num ponto muito importante
né, resumindo um bocadinho aquilo que estavas a dizer, que tem muito a ver com as crises a que estamos expostos. Primeiro, a crise da masculinidade, ok? E a crise da masculinidade tem um bocadinho a ver também com aquilo que a Wanda acabou de dizer, que, quer dizer, onde é que estão os homens que as mulheres têm que preencher o vazio do homem que não existe, desenvolvendo as energias masculinas? Tem muito a ver com aquilo que é a crise da masculinidade. Nós hoje, homens melaninados, estamos numa crise sem precedentes. Isso por quê? Porque vivemos constantemente sob pressão. Pressão essa que tem muito a ver com aquilo que é esperado de nós. O sucesso. E o que é esperado de nós é que nós sejamos provedores, é que nós sejamos empresários, é que nós tenhamos dinheiro para... Estás a perceber? E esse sucesso tem métrica. Então, o homem que não se vê, ok, a preencher aquela métrica, o conflito é real. O conflito é real. Claro está que o homem vai projetar as insuficiências dele como ele percebe a mulher. Porque isso tem muito a ver com o quê? Com a estrutura social a que nós estamos expostos, que não é a nossa, né? Não é a estrutura. Mas é a que há. Mas é que há. Boa, Wanda, boa. E qual é a estrutura? Homem branco, que domina, mulher branca, que está depois do homem branco, homem negro e mulher negra. Ou seja, homem branco, homem branco, mulher branca, homem negro, têm sempre um patamar mais abaixo, onde vão descontar todas as suas frustrações. A mulher negra não tem. E este é o maior problema. A mulher negra leva com todo o peso daquilo que é a estrutura social. Logo, tem que, para além deste peso, preencher o vazio deixado pelo homem negro, que também está doente. Só um pontinho extra. Há um ponto de desumanização. Tu quando dizes que leva com tudo, não tem onde pôr, é um ponto de desumanização. Infelizmente, e é um tema que nem íamos curvar por aí, mas já que estamos aqui todos, vamos acabar por curvar, o homem preto não se apercebe da forma como reproduz tudo aquilo que é... Reproduz ou projeta, vamos chamar de projeta. Tudo aquilo que ele recebe, que não é pouco, nós até estamos a falar agora de um país africano e somos todos negros, mas os negros que vivem em países de maioria branca ou profundamente racistas, nem se apercebem da forma como descontam tudo aquilo que apanham nesta última, que é a mulher negra. Há um ponto que tu não sentes pena dela, porque tu normalizas o sofrimento para ela. E é tal coisa que nós às vezes dizemos que o mesmo homem preto diante das lágrimas de uma mulher branca, das lágrimas de uma mulher preta, o mesmo homem preto, seja em que tipo de relacionamento for, a mulher preta está-lhe a manipular, está a ser falsa. Claro. Ele não entende aquele sofrimento como uma dor, por causa desse tal nível de dor irracional que se acredita que nós suportamos. E é por isso que muitos comportamentos, às vezes, de estou triste, está bem, estás triste, estás deprimido, também não ganhas como tu gostarias, mas a forma como tens de descontar isso em mim é desumana. Mas o principal problema é que até a mulher negra normaliza isso. A doença é tudo tão profundo, estamos tão distraídos que a mulher negra normaliza o desconto que o homem, todo mundo maltrata. Exato, porque ela é mulher, mas ela espezinha aquela outra. Precisamente, então, as questões são de uma profundeza tal que temos que aproveitar essas plataformas, como eu disse, para falarmos sobre isso, muito abertamente, ok? Vocês não podem crer nesta sociedade em que nos encontramos, que é completamente prejudicial à nossa existência, que nos anula completamente. Vocês não podem crer encontrar um homem, como vocês chamam homem alfa, que eu não acredito em nada disso, ok? Não podem querer encontrar um homem que vai suprir até não, porque eu não acredito nisso de suprir necessidades. Então não supriu na tal organização? Não, mas é complementaridade, estás a ver? Estás a perceber? É o equilíbrio, não é suprir. Nós estamos assim. Não é suprir, é complementaridade, é o equilíbrio. Estás a Talvez perceber? voltamos para o passado, nós estamos a falar de sociedades, do ponto de vista de uma sociedade moderna hoje, menos complexas, tecnologicamente falando, em termos de relacionamentos menos complexos, porque as coisas eram muito mais simples. Havia, por exemplo, aqui em África, havia um claro domínio da comunidade, do grupo, sobre o indivíduo. Mas, Keita, é uma falácia o que estás a dizer, peço desculpas.
falácia. E é uma falácia porque, Keita, quando tu estás a dizer que são sociedades menos complexas, estás a julgar sociedades anteriores com os parâmetros que tu tens hoje. Para aquela altura... Mas eu disse exatamente isso. Pois, aos mas olhos para de uma sociedade moderna, portanto, é uma Pois, falácia. mas para aquela altura, tu não podes... Vou dar um exemplo, Tói. Espera, tu não podes... Deixa-me dar um exemplo. Só para dizer que não houve nenhuma falácia. Para já, primeiro eu disse que era aos olhos de alguém que está hoje. Não pode ser diferente. Ok? Depois, é assim, por que é que são menos complexas? Vamos ver do ponto de vista da família. E tudo que foi dito aqui relativamente à presença da família hoje concorre para aquilo que eu disse. Era muito mais simples. Se nós voltarmos 30 anos e olharmos para a nossa infância, 30 anos, 40 anos, nós vamos ver que a nossa vida e como nós nos relacionávamos dentro da nossa família é muito mais simples do que hoje. Se a minha mãe me desse um estalo, isso não ia ser um problema. Ok. Todo mundo, todos os adultos entendiam que aquela criança estava a ser disciplinada e educada. A mãe ou a vizinha? Ou se eu der hoje um estalo à minha filha... É um problema. Eu tenho então estamos a falar de um grau... Vai se suicidar. Não sou só eu que sou pai e estou a educar a minha filha. É a sociedade que me diz, o psicólogo que me diz que eu estou a criar traumas. Okay. Retiro o que disse, Keita, retiro o que disse. Obrigado, porque eu não sou falacioso. A complexidade que eu estava a dizer é essa. Mas, retiro o que disse. Mas a verdade é que também nós vivíamos em modo de sobrevivência. Imagina, eu quero que tu sobrevivas à rusga e a forma como eu vou extravasar isso, ou seja, a diferença entre tu voltares para casa cedo ou não é a morte, é ir para a guerra, por exemplo, né? Portanto, a forma como uma mãe dá-te um estalo por desapareceres ou quase enlouquece porque não voltaste às 18 tem a ver com a sobrevivência. Quando tu retiras as pessoas do modo de sobrevivência, tu vais elevando aquilo que são as necessidades emocionais e etc. Portanto, tu não podes bater o miúdo da Noruega com uma lambada como nós levávamos, porque tu estás a falar de uma pessoa cuja violência não é necessária para gerir a vida dele. Nós saltamos. Agora, entrando novamente para os relacionamentos onde nós estávamos antes de eu interromper. Nós estamos a falar de pessoas que estão a aprender a serem pessoas adultas, todos nós, num momento das suas vidas em que a exigência de tu seres perfeito o tempo todo está ali na tua cara. Não. Deixa-me só continuar. Não. Tá bem, tu não concordas, então faz uma pergunta. Por que que dizes isso? Essa é a melhor forma de iniciar uma discussão. Vamos perguntar. Por quê? Que achas que Porque, assim, se tu fores falar com qualquer mulher hoje em Luanda, principalmente das classes A e B, mas tu podes ir para as classes D e C e tudo mais, mas tu fores falar com qualquer mulher hoje em Luanda e perguntares qual é a lista dela de exigências ou as expectativas, ou seja, o que for que ela tem relativamente à pessoa que ela quer como parceiro. Respirar. Normalmente o que nós dizemos é respirar, baixo. Tu tens A mulher preta não vos exige nada. O nível de exigência é tão grande. Estás a ler livros do Brasil ou dos Estados Unidos. O nível de da mulher preta angolana... Eu não leio livros sobre esse tema. Respirar. Respirou, entrou... Marinela. Respirou, está a respirar. Marinela, estás a falar de duas coisas distintas. Ok? Porque todos nós temos expectativas. Todos nós temos critérios. Todos nós, principalmente quando víamos a crescer, imaginávamos o tipo de pessoa. E por mais experiências boas e más que tu tens ao longo da tua vida, isso continua presente mesmo dentro do teu casamento. Tu muitas vezes olhas para o teu parceiro, para a tua parceira e dizes, ele podia ser um bocado mais assim. É verdade. Isso é verdade. Isso nem podemos negar. Isso é assim. As pessoas podem aceitar os erros do parceiro e também qualquer pessoa com algum bom senso vai nos dizer isso. Ok? Exato. Mas isso... a exigência de sermos perfeitos, de estarmos em sintonia com o outro o tempo todo, de conseguirmos quase adivinhar o que o outro quer. E agora eu me lembrei de uma mulher dos seus 50 anos, que vocês gostam, a esposa do Will Smith, agora eu não lembro o nome, a Jada Pinkett, dizer algo grave como isso. Não são exatamente as palavras dela, mas pronto. Se ele me ama, ele tem que saber como é que eu gosto. Ela não está a dizer... Eu vou dizer a ele o que é que eu gosto, como eu gosto. Não, se ele me ama, não é se ele me conhece bem, é se ele me ama. Quer dizer,
Mas ela aprendeu também, que não é assim, né? Aprendeu como se... Não, calma. Foi recente. Ela disse isso ano passado na conversa com a, tipo, aquela matriz inglesa. Mas o que eu diria sobre isso, Keita, e para nós sermos sinceramente honestos, é óbvio que nós temos uma série de pressupostos, como é que tu chamaste? Expectativas que nós gostaríamos, mas falando assim muito honestamente, eu posso não estar realmente a representar metade das pessoas, a realidade é que não os encontramos. Ou seja, a expectativa de uma pessoa em conexão com o seu universo, normalmente são pessoas que querem te roubar até. Né? Dos dois lados. Deixa eu dizer uma coisa, não há dos dois lados. Não há. Lidam com coisas muito objetivas, quando tem que me dar dinheiro, tem que pagar peruca, né? Coisas muito básicas, desculpa dizer isso, né? Mas a sim, é verdade. Ele vem já com essa conversa da energia, de não sei o quê, vai te roubar, ela quer dinheiro e nós sabemos disso. Portanto, qualquer pessoa normal que tu encontres, que tu conheças, na realidade, sendo muito honestas, não existe, além desta grande apetência, vamos assim dizer, para o sucesso que é medido financeiramente, se não for este o padrão que nós falamos, não é muito outro, ok? Enquanto que vocês será se calhar a jarda, na quantidade do glúteo, né? Vamos né? assim dizendo assim, né? Portanto, os homens vão, aquela que vai ter é aquela mulher e nós é o ricalhaço. A cintura e eu não sei o quê. É um bocado por aí, é difícil nós sairmos disso, destas medições medíocres e nós sintonizarmos quando está em cima da mesa. Como é que nos conectamos assim, né? São coisas muito... Eu acho que só que o Keita São coisas básicas, carnais. Aquilo que o Keita diz sobre há uma expectativa de perfeição, eu acho que eu discordo, porque acredito que estamos ainda muito abaixo disso. Nós ainda estamos a pedir respeito. Nós Eu falei de estamos a pedir expectativa. Eu percebo. Eu não disse do que há presente no mercado e quem é que encontra o que não, mas assim, nós todos sonhamos. Eu acho que você representam apenas a mim. Eu acho que as expectativas ainda estão muito, tirando essa já do financeiro e ser boazuda, estão muito no respeito. Eu acho que nós queremos o mínimo de Marinela, eu sou homem, eu sou homem, ok? Eu sou homem e eu estou a falar de uma perspectiva e de um ponto de vista de que tu nunca vais experimentar. Obviamente. Ok? Eu estou a falar de como homem, como é que eu sou posicionado na minha sociedade, o que é que se espera de mim na minha sociedade. Rico sou. Ok? Não sou. Não. Essa é a pior coisa, e por isso é que os homens estão-se a suicidar naquelas sociedades, Brasil e Estados Unidos, como vocês dizem, e por isso é que aqui os homens estão completamente desconcertados porque têm que ser ricos. Mas sabem porquê? Espera, agora posso... Quando tu retiras a necessidade de ser rico, imagina, tu estás com uma pessoa, ou estás num outro nível de diapasão, né? Estás conectada com aquela pessoa. O rico não é o tema. O que é que tu achas que se pede ao homem angolano, Keita? Ou né, na tua vivência, porque tu é que és o homem. Quando tiras a parte financeira, né, eu tiro a ser boazuda, qual é a tua expectativa em relação a mim e qual é que tu achas que é a expectativa das mulheres em relação aos homens? Por exemplo, uma das coisas que eu acho que é transversal a todos os homens que são héteros, porque eu só consigo falar desse ponto de vista, eu não vou falar de relações que não sejam héteros. Uma das coisas, e aliás, o tema aqui é energia feminina e masculina, né? Uma das coisas que eu penso que em toda a minha vida, em todos os relacionamentos que eu tive, se espera, é que eu esteja numa sintonia mental e com a vontade e com os humores da outra pessoa. Humores, porque ali vamos falar de emoções, mas muitas vezes é de humores, porque o humor é aquela mudança, ok? Que às vezes é patrocinada por coisas biológicas, outras vezes por eventos sociais, mas tu tens de estar em sintonia com isso, mesmo quando não te é comunicado. E muitas vezes não tem. Eu acho que uma das expectativas que as mulheres têm muitas vezes é de que o homem com quem elas se deitam, com quem elas escolheram para elas, vai estar em tune com ela o tempo todo, e isso não é dito, porque, mais uma vez, voltando às características de um e do outro, nós somos objetivos, a nossa comunicação pode ser mais escassa ou esparsa do que a vossa, mas é objetiva. Se o Toy me diz, eu quero água, eu sei que o Toy quer água. Se o Toy olha para mim assim várias vezes, eu não sei se ele... Quer água ou seja o tigre? Estás a perceber? Eu sei. Alguém que me diga. Então, as exigências não são só... É óbvio que nós vivemos num modelo capitalista de sociedade, num mundo que nos diz que nós temos que ser bem-sucedidos, temos que ser bonitos, temos que ser magros, temos que ter six-pack, temos que ser perfeitos. É óbvio que o dinheiro
pode proporcionar isso tudo. Portanto, colocar a riqueza como o topo disso é óbvio. Mas existem, quando tu estás num relacionamento, quem está aqui num relacionamento, quem nos assiste num relacionamento e é homem, sabe que existem outras expectativas, outras exigências. Mas e por que achas, agora outra pergunta, que realmente isto falta? Nota-se que há mulheres que não comunicam, não dizem como é que se sentem, não dizem, não são capazes de verbalizar aquela tua atitude de ontem magoou-me profundamente. Colocar, ou seja, por que achas que há mulheres que não são capazes de definir limites e comunicá-los ao seu parceiro? Estás a perceber? Porque se eu estou contigo numa relação, eu me conheço, eu sei quais são os limites que eu consigo tolerar. Não quer dizer que quando eu faço uma lista mental de quais são os meus limites e ao comunicar todos serão cumpridos, mas o meu parceiro, por ser meu parceiro, tem de saber que para esta dama isto é fundamental. Se esta dama disser isso, é fundamental. Por que achas que há mulheres que têm receio de comunicar, de falar? Não será porque o parceiro não é também aberto à comunicação? Não será porque... Está a ver, Keita? Assim, pode ser isso em alguns casos. Pode ser exatamente a educação dela, se ela cresceu num ambiente machista, em que a mulher sempre foi colocada em segundo lugar, e sempre lhe disseram que a vontade do homem primeiro, ela vai ter sempre receio em dizer aquilo que ela quer, o que ela pensa, de uma forma assertiva, ok? Mas pode ser também porque ela comunica muito com as amigas, as irmãs e as primas. E vocês, mulheres, conseguem comunicar de uma forma que não é inteligível para nós, os homens. E porque nós, os homens, não temos o costume de nos sentar em grupo para falar do que se passa nos nossos relacionamentos. É básico, ok? Só se nós tivermos um problema exatamente grave, é que o grupo fica a saber. Okay? E que é uma coisa rara nós sentarmos no grupo, no nosso momento de descontração, a beber no nosso copo, e alguém vai andar a discorrer o quão insatisfeito está com o desempenho sexual da esposa ou da namorada. Fazem do marido. Pessoal, uma coisa que falta. Keita, uma coisa que falta. Vocês não falaram do medo? Medo. As mulheres às vezes não comunicam por medo. Sim, mas é isso que eu estava a perguntar. Mas ele não falou. Medo de quê? Medo. Mas ele falou. Primeiro, medo de ser mal compreendida, ok? E de perder o parceiro. Por quê? Porque vocês hoje, porque estamos nesta sociedade, né, capitalista e etc., vocês hoje pensam, e isso é culpa vossa, que o homem é oxigênio. Sem homem vocês morrem, não respiram. Ok? Então muitas vezes as mulheres fecham-se em copas para não tremer a base, para não perder o macho, para não ser até ostracizada pela sociedade. Porque depois nós temos essas estratificações sociais, né? E que as mulheres também replicam. Eu sou a casada. E a mulher já que é casada, as outras que não são, que foram e que deixaram de ser, estão a um nível mais abaixo. Então, muitas vezes a mulher, para manter esse status social, não vai comunicar. E vai até aceitar toda aquela projeção que o homem traz de fora. Quantas mulheres existem infelizes? À custa de quê? De dores físicas, emocionais, desenvolvimento de doenças psicossomáticas. E principalmente a custa... E às vezes pode não ser física, mas se tu não estás feliz, e se tu não estás a viver uma vida que não é a tua, se tu não consegues se exprimir como tu gostarias, ou como tu és, ou tu não consegues ser quem tu és, não consegues vestir os vestidos que tu gostarias, porque ele implica com quão curtos ou quão, sei lá o que, reveladores eles são. Se tu não consegues falar como tu achas que deve ser, porque ele implica com o teu domínio da língua portuguesa, com as tuas amigas, com a tua família, com seja lá o que for, é morte. É morte. A atenção que podes receber por fazeres uma coisa talentosa como cantar. Precisamente. A Ari, acho que uma entrevista que ela estava a dar, a dizer que vou ter que ir procurar um homem não sei aonde, porque ser cantora no nosso ambiente, né? E também nós sabemos o que é que obviamente aconteceu durante muito tempo, ou não sei o que aconteceu, mas ela diz que há um estigma sobre aquela mulher que às vezes tem um talento e que só por isso já constrange aquela pessoa. Portanto, uma vez eu ouvi numa apresentação, numa exposição de arte, que a arte perde muito para os casamentos.
A partir do momento que uma mulher se casa, a produção de arte desta mulher diminui a ponto de... Nós sabemos disso há muito tempo. Não existem rappers mulheres casadas. Exato. Quando se casam, isso. deixam. Ou seja, o ter uma voz, o ter um talento, o desenvolver uma arte, está condicionada à solidão. Porque a presença masculina, não sei se é a tal crise da masculinidade, o que vê é uma ameaça. Se aquela pessoa tem aquela atenção, se vai ter aquele trabalho, vai estar com aquelas pessoas, automaticamente eu sou ameaçado. Até muitas das vezes eles dizem que o simples facto de abrir a boca afeta. A Wanda tem muitos exemplos da forma como ela adora treinar, está sempre a fazer os seus pontos motivacionais no treino, e a gente que acha que pode ser exibicionismo demais para uma mulher casada, porque para uma mulher casada não se espera que se expresse. Ok? Portanto, o que nós estamos a dizer é que comunicar, e é uma coisa que nós temos que admitir, comunicar é um privilégio de quem? De quem está em paz com a sua solidão. Porque até o ato de falar que talvez isto não esteja bom, ele diz assim, olha, sabes que isto não está bom? Porque tu és extremamente chata. Porque outras pessoas lá fora não me questionariam tanto. Que lindo. Porque o silêncio e a falta de, como diz o Toy, de encararmos a relação como a dois, porque a verdade é oxigênio, porque sou um é que está... É oxigênio só para mim. Claro. Tu dizes que aqui se tu estás ou se não estás é um problema teu. Eu vou viver. Né? Portanto, os homens têm essa característica de eles poderem continuar a sua vida enquanto que eu tenho que nos manter. Cabe a mim nos manter. À custa de silêncio, à custa de abandonar a minha arte, à custa de abandonar o meu talento, à custa de viver uma vida, como diz o Keita, que no final do dia... À custa de trair a tua existência. Isso. À custa de trair até a tua existência e de estares bem com isso. Estás a perceber? Estás bem com isso porque queres manter o teu status. Nós hoje somos... Nós somos seres sociais. Sim, somos seres sociais. Ó, pessoa. Está bem. Nós temos também Ó, pessoa. dependências emocionais. Mas o que eu queria dizer é... O que eu queria dizer é, estamos tão destruídos que deixamos até de saber negociar as nossas relações. Teríamos que negociar. Por que este ponto, por que esta pessoa que está do meu lado não é o potenciador da minha arte? Não é a pessoa que fica comigo e vai me buscar no final do teatro? Por que não é a pessoa que... Já não era no início. Ah, pois, aí... Nunca foi. Ainda é isso. Boa. E esses sinais todos ali evidentes ainda levou a um casamento. Ah, pois é, bebê. Chora. Aqui eu vou usar as palavras da Wanda. Autoconhecimento é muito mais importante é só isso. do que estar apaixonado. Conhecer a outra pessoa, as razões para se casar não podem começar no eu gosto daquela pessoa, eu estou apaixonado. Ok? Tu tens que começar a encontrar ali na outra pessoa, tu tens que começar a olhar para aquela pessoa e quase que te ver. Tu não completa. Ninguém é igual ao outro, Completo. mas as pessoas precisam ter objetivos, valores que sejam comuns. E tem de haver um mínimo exigível. Agora, podíamos ir para o começar. caminho que eu não podia dizer que é esse caminho. Mas temos Não pouco tempo. existe uma fase 15. em que, na realidade, cada um vende uma coisa que não é. Eu vou-te vender ser um bocadinho mais feminina do que eu realmente a minha ambição e o meu fogo. Ninguém é tão bom ator. Mas Se as pessoas namoram 3 anos, tu tens quase Cheque. não achas que a tu tens quase 1000 dias, tu tens quase 1000 dias para ver essa pessoa se A transformar. partir do momento que o Enem entrou para o dedo, viram uma outra face daquela pessoa. Há pessoas que viram que a partir do momento que tiveram... Mas não passou 1.000 euros. Sim. E uma pessoa Mas depois não passou os 1.000 2.000 euros. dias. 2.000. Passou 3.000 dias. Passamos por um casamento, passamos pela lua de mel, tivemos um filho e ele se alterou. Então, Sim, mas aí é o trauma. Sim, mas estás a falar, de eventos transformadores. Eu estou a falar de caráter. É isso. Caráter, São coisas diferentes. personalidade de caráter. São Estou a coisas dizer, diferentes. assim, tu podes se transformar com o tempo, as pessoas se transformam. Há coisas, há formas que... a partir do momento que se casou, a mulher dele mudou completamente. Por isso é que ela era são- uma pessoa, são imagina. eventos. Porque ela, imagina, nós crescemos com marido é isto, marido faz. Não é o Keita é, não é o Toy é, não é a maridela é, não. Marido é isto, esposa é isto. Então, o marido do Keita terá que caber numa coisa de marido. Então, ela, quando se casou, passa a ser uma déspota. Diz que até a forma como se dirigia a ele, tipo, um dia depois de se casarem, o vais voltar, já não era... Então, meu amor, onde está? Já era com uma autoridade que ele não reconheceu antes. Que são aquelas nossas que nós não sabemos. Nós temos umas formatações um pouco estranhas às Provavelmente vezes. disseram, tens que garantir o marido.
Quando ele já te vê nas tuas mãos, ali podes mostrar. Sim, mas que é tal cara. Há mais tias que ensinam isso. Ok, tá, mas que é o que tu estás a dizer, que ninguém é tão bom ator constantemente, ou seja, e até a mulherzinha perfeita, aquilo é fake. Você que é estúpido por ter acreditado na minha performance. Ou eu sou tão boa atriz, agora eu não posso ser responsabilizada, porque isto é mesmo um game, cada um dá aquilo que tem. Isso tá Se ela errado, achou, ser tá um bem, game, tá né? bem, mas neste caso, Mas exato. nunca, esse caso que tu disseste, mas não é possível pessoas representarem uma coisa depois serem outra. É num caso em que essa pessoa está a julgar. E infelizmente há muita mulher a julgar também. Certo. Não são só os homens que jogam. Nem pensar. Mulheres mostram uma figurinha, eu sou isso, eu sou assado, eu sou cozido, babá, até Nunca vou sustentar aquela figurinha. depois dos 1000 dias. Pronto. Uma pergunta, por que vocês acham que é assim? Porque Por que você que tem que ser assim? Eu acho que o que está na base mas da eu justiça também- Porque isso demonstra doença. Doença profunda. Ok? Ausência de si mesmo, isso demonstra muita coisa. é um Tens assunto que ter o teu homem no final do dia, é o mesmo que vocês já tiveram que falar. Que como a própria sociedade, entre aspas, supostamente exige a uma mulher ter um homem, uma mulher sem um homem é discriminada até pelas próprias mulheres à volta. Estás a perceber? Então, tu tens que ver como é que vais fazer para ter um homem. Há um desespero de casar que é real. Ninguém fala sobre isso, ou se falamos, não falamos como deve ser. É desespero. É um desespero. Por isso, como diz Mas o esse Fernando, desespero- este homem que você está a levar, a arrastar com claro que ninguém é arrastado, mas que você acha que tem que vir contigo, este homem sempre mostrou quem era. É importante isso que estás a dizer. Esse desespero, Wanda, esse desespero. E até porque estamos mais carentes, estamos mais não sei o quê. Eu queria só pegar nesse desespero. Wanda, queria pegar nesse teu desespero. Totalmente. Queria pegar nesse teu desespero. É uma coisa séria. E não é uma mulher, não são duas. É uma grande parte das mulheres que está desesperada. Isso nos demonstra o quê? Um vazio existencial profundo, brutal. E acho que foi o Keita ou a Wanda que falou na necessidade do autoconhecimento, né? Então, nós estamos a falar do autoconhecimento, que é necessário e etc. Mas muita gente está-se a perguntar, autoconhecimento, que maquiagem? É o quê? Mas hoje Ok. em dia já muita gente fala. Não, mas hoje em dia muita gente quem? Do nosso entorno, do nosso contexto. Estás a perceber? Então, é necessário nós passarmos a mensagem do que é isso, do autoconhecimento. Porque tudo, como tu disseste muito bem, tudo está na base do processo que nós temos que começar para dentro. E as mulheres melaninadas principalmente, ok, têm que começar esse processo para dentro. Os homens melaninados têm que começar esse processo para dentro, que é um processo de autoconhecimento que vai levar o quê? À cura. Enquanto nós não nos curarmos como indivíduos, não vamos conseguir curar as nossas comunidades. Porque estamos todos inconscientes. Quebrar ciclos. É preciso começarmos a quebrar ciclos. Para que as próximas gerações façam diferente. Precisamente. E os ciclos estão quebrados com diálogo, com conversas e com isso. A palavra de ordem aqui no final do dia É o mesmo, vai tudo dar, é o pura mesmo. para a complementariedade. Sim. Abandonarmos estas conexões Carnais, nada que têm espirituais. a base muito pouco, a base é de Muito barro, pouco, né? o dinheiro. A base é de eu aproveito-me disto em ti, tu te aproveitas disto É em isso. mim, a gente enquanto estiver aqui só para conseguir dar 10 passos, estamos bem, quando o objetivo é que nós possamos dar 1000 passos em mais do que 1000 dias e podermos levar uma comunidade toda atrás de pessoas emocionalmente mais saudáveis. Emocionalmente mais saudáveis. Isso é o fundamental. Porque em termos emocionais estamos todos rebentados. Estamos bem rebentados. Sem noção. E sem noção. Discorremos aqui por uma série de temas que sozinhos davam episódios inteiros. Atingir o seu objetivo? Eu acho Não, mas eu acho que no final do O que dia... seria? Eu acho que é impossível. Eu acho que é impossível. 4 pessoas como nós que falam bem, que até se respeitaram bastante o tempo de fala do outro. Agora usei uma expressão de tempo de fala.
assim, é impossível nós conseguirmos, na verdade, porque os processos mentais são também às vezes complexos, às vezes queremos ir para um lado e vamos para o outro, surge um assunto, ouvimos uma coisa. Eu não sei se atingiu o objetivo e se as pessoas que estão a assistir vão... Mas fica pulga. Diz o que é que tu acharias, diz o que é que, se dizes isso é porque sentes falta de alguma coisa. Diz. Mas não é possível. Não é hoje. não é, tipo, Cada um tem não o é seu hoje. time. é impossível agora dizer, olha, nós devemos ter ido por esse por aí. caminho, estás a ver? O que eu sinto só é que nós falamos de muitas coisas e talvez tivéssemos passado muito superficialmente, porque temos 1h30 de conversa, somos 4 pessoas, precisamos de respeitar. Mas isso é um exercício, como disse o Vitor várias vezes, é necessário falar sobre isso, e como disse a Wanda, se calhar se fala, mas não dessa forma, com essa abertura e sem medos, sem pré-julgamentos, e todo mundo sentir seguro de exprimir a sua opinião sem receio de depois ser apedrejado, porque o problema das redes sociais é isso, é que não se pode ter opinião. Se a opinião não está com uma maioria ou com o pensamento dominante na altura, então a pessoa pode ser apedrejada. Porque seguir a multidão é mais fácil. Seguir a multidão ainda é mais Eu fácil. sempre fiz o caminho inverso, por isso eu não tenho nenhum problema em exprimir a minha opinião. Isto é pesado, principalmente com uma mulher, estás a perceber? Muito mais do que para um homem. É muito mais fácil seguir a multidão. Mas no final do dia, eu acho que isso é assim, cada um de nós aqui está num time diferente, todos nós já temos uma certa idade, o Encontros é visto... Eu não tenho certa idade significa o quê? Dos 16 aos 60 anos, que é uma coisa impressionante, cada uma dessas pessoas vai receber esta informação de forma diferente, mas às vezes parece que não, conversas como essa ativam sempre um gatilho se você estiver pronto para aquilo. Porque é preciso, são esses toquinhos que ajudam, é começar o diálogo. E depois cada um vai fazer com essa informação o que quiser. Mas mais importante no final do dia é autoconhecimento, não de frases de internet, pelo amor de Deus, não de frases, não de teorias. É o que nós hoje em dia com as redes sociais, há também muita teoria, muita coisa fake. Eu quero mostrar o que é politicamente cool, o que está na moda, modismos. Quem está a fazer um processo realmente de autoconhecimento é silencioso. Preste atenção, é silencioso. Quem realmente está... É verdade que há quem mais comunica e não sei o que, mas quem está a fazer aquilo é menos teoria. Há vezes que as pessoas comunicam até para elas mesmas, aquilo é um token para elas mesmas e não sei o quê, mas há também muita gente que faz isso de forma muito fake, que na internet é uma coisa e na vida real completamente desequilibrada. Tu dizes, meu, te conheço de outros carnavais. E essas pessoas também acabam por minar um bocado a importância diálogo, do que é. Porque transforma o diálogo do teu conhecimento em acender uma vela para a lua cheia. Isso nós temos, mas... como tudo, também sabes que o capitalismo mais faz, como as palavras, o que o capitalismo mais faz é comercializar tudo, né? Portanto, eu entendo o que estás a dizer, as pessoas pegam o autoconhecimento, transformam numa sessão de fotos, transforma em negócio. E está feito. Mas eu acredito nisso. É muito sério. Nós Cada um vai começamos fazer o diálogo, nós falamos aqui sobre a forma como as mulheres se sentem, o que é uma energia feminina para nós, o que gostaríamos de encontrar numa energia masculina. Falamos sobre a crise da masculinidade, falamos sobre nós tentarmos de alguma maneira, por isso é que ouve-se ouve-se agora muita contracorrente do feminismo, porque na realidade as pessoas dizem, poças, eu estou cansada de lutar, que eu quero ser uma mulher o mais mulherzinha possível. Na realidade é uma manifestação deste cansaço de ter que liderar uma batalha em busca de uma coisa que é mais fácil se tu fores. É mais fácil para ti, demoras menos tempo porque fores tu a ir buscar, porque tens força, porque tens altura. E eu que tenho que subir a escada e tenho que fazer para provar que tu não me vais matar depois de me dares aquilo que foste buscar, fico exausta, porque estou a vibrar numa frequência que não é a minha. Então eu entendo muito esses movimentos antifeministas, eu não quero nada disso, eu quero que me abram a porta, eu quero que me paguem as contas, como um grito de socorro em relação àquilo que é exigido a uma mulher que no final do dia está em esforço por ter que vibrar numa energia que não é a sua. Mas obviamente que o feminismo não é nada disso, também é outra conversa. Outra conversa que não é para aqui chamada, é apenas uma reflexão sobre o que nós temos ouvido muito. Há uma série na Netflix muito bonita, assim brasileira, assim cheia de bossa nova. Aquela... umas mulheres, uma mulher negra e as outras três. É um diálogo muito bonito entre ela e uma mulher que está toda empoderada. Eu estou a sair da garra do meu pai, eu não quero marido nenhum, eu quero construir o meu restaurante. E a outra diz, poças, eu só queria descansar.
Eu, como negra, trabalho só a minha vida sobre inteira, isso. carrego um balde nas costas desde que me conheço. Eu é que cuidei dos meus irmãos, eu tenho um filho sem pai. Eu só quero descansar. É isso. E é este o diálogo. Não há partes certas, não há partes erradas. Algumas de nós só querem descansar. Ui, adorei isso. Fechou bem. Ai, Muito bem. obrigada. Sem palavras. Obrigada, Tigra. Obrigada, Kinda. Obrigada, Obra Primata. Obrigada, Obra Tiago. Acho que essa energia masculina, isso tudo ajudou Obrigada aqui. a todos que estão presentes, nossos parceiros, ao público que nos alimentou hoje. Temos ali comidinha boa e estejam connosco no próximo episódio que será ainda melhor. Vamos falar sobre finanças, porque assim, já que temos que ir a correr atrás do din-din, vamos saber como é que isso se faz. Até o próximo episódio. Bye. Tchau. Tchau. Gente, hoje foi lindo. Gente, homens, ficou é de aprender. Ou eles hoje estiveram mais atentos à conversa? Hoje, ficaram aqui ficaram, né?